Boa, estamos gravando. Então, vamos lá. Vou apresentar a tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Alguém só pode falar se sim, se não. Sim? Sim. Beleza. Obrigada, Rafaela e Esther. Então, vamos lá. Então, hoje, como eu já falei, né, a gente vai tratar sobre algumas questões sociais. Na terça-feira, a gente teve uma roda de conversa também sobre esse tema, né, sobre esse ponto. Foi bem legal, né? A gente conseguiu trazer aí vários questionamentos, várias coisas. Foi bem legal, então hoje eu também quero ter assim também. Então, vamos lá. Então, para começar, a gente vai tratar sobre colorismo. Então, o que é o colorismo, né? Então, o colorismo, a gente consegue ver aqui na imagem do lado, vários tons de pele, né? Desde o mais retinto, que é esse daqui, até o mais claro, que é esse daqui de baixo, né? Mas todas essas meninas da imagem, são mulheres negras, né? Algumas negras retintas e outras negras de pele clara. Tá? O som tá ruim para você, Carol? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei. Ah, então ficou ruim para todo mundo. Melhorou? Agora? Assim fica melhor? Tá melhor assim? Eu não sei. Eu tô com fone para tentar ajudar isso. Melhorou? Então tá bom. Eu vou deixar assim, ó. Ah, então não era seu celular, não, Carol. Era eu mesmo. Então tá. Vocês conseguiram ouvir tudo ou vocês querem que eu repita? Tudo certo? Então tá bom. Vamos lá, então. Então, para começar, a gente vai tratar sobre o colorismo. Então, os negros, eles têm muitos nomes. Mas como assim, professora, muitos nomes? Então, para começar aqui, quando uma pessoa fala, eu sou uma pessoa negra, sempre surge alguém lá do fundo do bueiro para falar, mas você não é negra, você é morena queimada de sol, você é cor de burro quando foge, você é neguinha, você é mulata, você é a mistura, você é a famosa miscigenação. Mas não, né? De acordo com o IBGE, a gente tem 5 tipos de cores: preto, pardo, o amarelo e o. Eita, gente, calma aí. É o preto, pardo, o amarelo e o indígena, são 4, perdão. E o branco, né? A gente não pode esquecer do branco também. Então, assim, de acordo com o IBGE, a gente tem essas 5 cores, né? Ou 5 etnias. Então, o colorismo, ele é dividido assim. Então, o negro, ele tem muitos nomes, menos o nome de negro, né? As pessoas parecem que vira uma ofensa você falar que alguém é negro, né? Tipo, eu falo, não, eu sou uma pessoa negra. Aí a pessoa fala, não, você não pode ser negro. Então, vem o que com isso? O embranquecimento. A gente já vai ver isso mais para frente. Vocês vão entender melhor o que é o embranquecimento. Então, para começar, dentro dessa parte do colorismo, a gente tem que lembrar de uma coisa que eu tratei lá na aula dos racionais. Então, primeiro, a miscigenação, ela fez parte de uma eugenia, né? Vocês lembram o que é eugenia? Que era quando, lá, né, Brasil colonial, também na época, principalmente do Monteiro Lobato, né? Ele era um grande entusiasta da eugenia. A eugenia não é uma coisa boa. Então, a eugenia era quando eles queriam embranquecer ou melhorar a raça, né? Então, porque aqui no nosso país tinha muitas pessoas indígenas e, consequentemente, por conta da escravidão, pessoas negras. Então, eles pediam para que as pessoas da Europa, né, enfim, de vários lugares que fossem brancas, viessem para cá, né, para melhorar a raça, porque para eles a cor pura, a cor que trazia a coisa boa, era a cor branca. Né? Até hoje a gente muitas vezes vê que é assim. Então, a miscigenação ela fez parte dessa eugenia. Então, a miscigenação ela não é e nunca vai ser uma coisa boa, tá, gente? Então, na aula dos Racionais, naquela aula que eu dei sobre o álbum do Sobrevivendo no Inferno, eu comentei com vocês, não sei se vocês estavam aqui, meninas, e o Caio, agora só tem o Caio aqui de menino, mas eu citei um dado que diz que 70% dos brasileiros, eles descendem de mulheres pretas e indígenas, mas só 15% descendem de homens pretos e indígenas. Então, esse
essa, né, é a eugenia impressa no nosso DNA. Então, isso também faz parte de uma cultura do estupro, né, contra a mulher preta, contra a mulher indígena também. Então, se 70% dos brasileiros tem dentro, né, tem ali no seu DNA, eles descendem de mulheres pretas e indígenas, porque só 15% descendem de homens pretos e indígenas. A gente vê aí aquela estrutura de poder, né, a estrutura contra o senhor da Casa Grande e a mulher da senzala, né, que tinha que fazer tudo que o senhor da Casa Grande queria, inclusive, né, se deitar com ele, enfim, como a gente já viu várias vezes aí durante a história. Então, assim, muitos, né, os negros de pele mais escura, eles têm menos acessos e eles são mais discriminados com mais violência. Enquanto os negros de pele clara, a gente é afetado pelo não pertencimento étnico, né? Então a gente não sabe onde se encaixa, a gente não sabe onde a gente está, né? Então essa desvalorização da nossa própria identidade. E qual que é a referência para essas cores, né? Então, qual que é a referência étnica para essas cores? Que é muito cruel. É a branquitude, né? Então, a gente vê muitas vezes aí as pessoas pretas falando para a gente, né? Que a gente é mais claro, que a gente não é negro, que isso, que aquilo, mas é sempre naquela base do branco, né? O branco é sempre essa estrutura de cor, né? Como se fosse a única cor que existisse. Enfim, vamos lá. Então, indo para o próximo tópico, que é a auto e heteroidentificação racial. Então, o que é a autoidentificação? É como a pessoa se define racialmente. Então, eu me identifico como uma pessoa negra de pele clara, certo? De acordo com o IBGE, eu sou uma pessoa parda. Então, já o que é a heteroidentificação? Já essa heteroidentificação é quando a identificação racial ela é descrita por terceiros. Então, isso acontece nos processos de seleção em algumas universidades atualmente. Então, por exemplo, eu estudo na Unirio, né, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu faço ciência política. E quando eu passei, que foi recente, eu precisei ir até o Rio de Janeiro para fazer esse procedimento de heteroidentificação. Para que serve isso, professora? Para não ter fraudes nas cotas, assim como a gente vê muitas vezes aí durante o ano, né? Só esse ano foram 2 vezes que pelo menos eu vi, né? Que eu fiquei sabendo sobre fraude em cotas raciais. Então, esse procedimento ele ajuda a evitar isso e garantir que essas vagas elas sejam destinadas às pessoas certas, né? E que tenham um fenótipo negro e não somente a ancestralidade. Isso é, que seja afrodescendente, né? Então, não basta só você ser afrodescendente para você se intitular uma pessoa negra. Então, por exemplo, a minha irmã, ela é bem branca mesmo, tipo folha sulfite. E a nossa avó materna, ela é negra, era negra, né? E ela era uma negra retinta. Então, a minha irmã é uma pessoa afrodescendente, assim como eu sou. Só que ela não tem o fenótipo negro, ela só é afrodescendente, ela vem de uma linhagem de pessoas negras, mas ela continua sendo branca. Então não adianta aquele negócio, né? Tipo, não, professora, mas eu posso chamar uma pessoa de neguinha, porque a minha avó, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão é uma pessoa preta, mas eu sou uma pessoa branca. Ninguém pode chamar outra de neguinha, né? Independente da cor. Mas eu digo assim, entendeu? De pessoas de cores diferentes. Então eu não posso me auto-intitular uma pessoa negra, sendo que eu sou uma pessoa branca. E só porque a minha família, só porque os meus avós, bisavós ou meus pais são pessoas negras. Mas você não é uma pessoa negra. Entendem? É essa diferença entre o fenótipo e a afrodescendência. Então vamos lá. Partindo agora, né, para as ações. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Podem escrever aqui no chat, abrir o microfone e fiquem à vontade. Não? Então, eu vou continuar. Então, vamos lá. Então, agora indo para a parte das ações. Tudo tranquilo, Kai? Então, beleza. Então, vamos lá. Indo para as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Prestem bem atenção aqui, que essa parte ela serve, né, para vocês que vão prestar o vestibular, que vão muitas vezes se inscrever no SISU, aí na FUVEST, vocês vão precisar. Então, o que são as ações afirmativas? No contexto do nosso país,
essas ações afirmativas, elas representam a exigência, ó, o professor já desaprendeu a falar, a exigência de que o Estado ele fosse além de garantir as leis antissegregacionistas, mas que viesse também assumir uma postura ativa, intencional, e que através, né, dessas medidas melhorasse as condições da população negra. Então, as ações afirmativas são o quê? Aquelas ações que todo mundo lá, né? Então, por exemplo, tem gente que é ampla concorrência, né? Não estudou em escola pública, não é uma pessoa preta, parda ou indígena, não tem uma renda igual ou abaixo de um salário mínimo e meio, ou não é uma pessoa com deficiência. Então, essa é a pessoa ampla concorrência. Essas ações afirmativas é as que eu falei agora. Então, se você é uma pessoa preta, parda ou indígena, você pode usar essas ações afirmativas. É porque muitas vezes as pessoas pensam que as ações afirmativas elas só têm a ver com cotas raciais. Não é isso. Então, se você é uma pessoa com deficiência, se você é uma pessoa que tem uma renda, né, per capita abaixo ou igual um salário mínimo e meio, você também pode usar. Se você veio de escola pública, você também pode usar, não tem problema nenhum. Essas são as ações afirmativas, né? Então, todo mundo que estudou em escola pública e tudo mais, como eu já falei, tem o direito dessas ações afirmativas. E muitas vezes essas pessoas são brancas. Então, as ações afirmativas elas não servem só para as pessoas negras. E quando a gente fala sobre as cotas raciais, as pessoas falam: "Ai, mas isso é quando os negros colocam para baixo, né? Parece que eles precisam de alguma coisa". E não é assim, né? Isso é como se fosse, entre aspas, uma reparação histórica. Gente, só um minutinho aqui que meu telefone está tocando, peraí. Desculpa, gente, vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Então vamos continuar. Então, essas são as ações afirmativas, né? Então, agora indo para a parte do que é o racismo institucional. Então, racismo institucional ou sistêmico, né? Vocês podem ouvir dos dois jeitos. Pode ser racismo institucional ou racismo sistêmico. Então, o que é? É qualquer sistema de desigualdade, né? Então, ele vai se basear em raça. Isso pode ocorrer em órgãos públicos, governamentais, universidades, sejam elas públicas ou privadas. Então, esse é o racismo institucional. Então, ele vai se basear na raça da pessoa. Aí vem uma questão para vocês, né? Uma pergunta. Quantas pessoas negras, quantos autores negros, né? Vocês já leram aí no período escolar de vocês? Alguém já leu algum livro de alguma pessoa negra ou preta, enfim? Sim, não, podem colocar aqui no chat, se sim ou se não. Leu alguns? A Rafaela não lembro quantos. Pois é, então, muitas pessoas de muitas escolas, né, nunca leram Só Quarto de Despejo. É um livro bem famoso, principalmente agora, né, pro vestibular, porque agora, né, cai na Unicamp, então está sendo mais trabalhado aí dentro das escolas. Então, esse. Sim, eu li. Ah, então, tá vendo? Muitas pessoas leem, né, Quarto de Despejo na escola, principalmente agora. Então, assim, é, esse racismo institucional, ele acontece, né, dentro de universidades, dentro de, né, sejam elas públicas ou privadas, de forma recorrente, né? Eu sigo várias páginas, né, de pessoas pretas no Instagram e eu sempre vejo uma notícia ou outra referente a isso, né? O que é o racismo institucional na prática? Um exemplo: no estado de São Paulo, somente 16,1% dos professores são pretos ou pardos. Então, isso é um racismo institucional, né? Você não ter uma igualdade de cores, ou uma diversidade de cores dentro das escolas, né?
Então, é basicamente isso, racismo institucional. Vamos lá. No slide passado, eu comentei sobre o embranquecimento. Mas o que é esse embranquecimento, né? Então, de novo, é quando as pessoas elas tentam falar que, né, não, você não é preta, você é mais clara que isso. Mas o embranquecimento, ele não é somente isso. O embranquecimento, ele vem da forma de, nossa, seu cabelo tá tão armado, por que você não alisa ele ou relaxa ele, né? A gente quase nunca ouve alisa, né? Por que você não relaxa o seu cabelo, né? Para ele ficar mais, sei lá, fácil de domar, ou como se nosso cabelo fosse um bicho, né? E, enfim, a gente ouve várias coisas referentes a isso. Então agora a gente vai ouvir uma música, né? Um momento bem tranquilo, mas eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa música, né? Na letra dessa música. Enquanto vocês prestam atenção na letra, comparem o que vocês ouvem à imagem que vocês estão vendo aí do ladinho, tá bom? Peraí, deixa eu colocar aqui. Vocês estão ouvindo? Escrevendo histórias, vivendo cada segundo. Nomes do passado que ainda percorrem o mundo. Orgulhando, envergonhando, muitas se sentem sobrando. Sem estímulo na vida, algumas seguem se enganando. Sempre existirá aquelas que fazem a diferença. Não pensam em recompensa, que tem caráter, presença. Sempre te ganham licença, chegam com classe e decência. Tem argumento e professas, medem suas consciências. Já tem muito, mas querem sempre um pouco mais. Enquanto outras milhares não sonham nem correm atrás. Caem no comodismo, qualquer coisinha já satisfaz. Falta de realismo, acredita que aqui ninguém faz. Um país rico de beleza, misturado com pobreza. Meninas se fantasiam, negando suas naturezas. Cobertas de incertezas, com medo se sentem presas. Escondem a esperteza, sonhando com a realeza. A mocinha quer saber por que ainda ninguém me quer. Se a puta pele é preta ou se ainda não virou mulher. Ela procura entender por que essa desilusão. Pois escandalize o seu cabelo, não vê a solução. As marcas de experiência de muita missão cumprida aparecem no rosto mostrando as décadas vividas. Madame morre de medo, realiza seu desejo com dinheiro no bolso. Seu corpo já não é o mesmo. Se prepara, se compara, vai a jantares, repara. Nas dondocas desfilando suas cirurgias caras, ocultando suas raízes, inventando novas crises, esticando tudo que enruga e vivendo infeliz. Dona Maria levanta cedo de segunda a segunda, segue acostumada com uma rotina que nunca muda. De joelhos, olhos fechados, pede pro santo uma ajuda que ilumine a cabeça da sua filha caçula, que sai de saia justa, salto alto, mini blusa, se sentindo madura, com vergonha da pele escura, se decepcionando com o reflexo do espelho, querendo o mesmo visual dourado da modelo. A mocinha quer saber por que ainda ninguém me quer. Se a puta pele é preta ou se ainda não virou mulher. Ela procura entender por que essa desilusão. Pois escandalize o seu cabelo, não vê a solução. Boa, gente. Conseguiram prestar atenção na letra, tudo mais? Sim? Vocês estão aí ainda, gente? Sim? Perfeito. Então, o que vocês acharam sobre? Agora, quem quiser ligar o mic, pode ligar o mic, não tem problema nenhum. Vamos lá, eu quero ouvir ou ler, né, o que vocês acharam sobre, né, sobre o que tem a ver essas imagens aqui do lado com essa letra dessa música, né? Eu vou começar então, vai. Eu gosto muito do refrão, quando ela fala assim, né? A mocinha quer saber porque ainda ninguém lhe quer. Se é porque a pele é preta ou se ela ainda não virou mulher. Ela procura entender por que essa desilusão, pois quando alisa o seu cabelo não vê a solução. Então, eu me vi muito nesse refrão quando eu ouvi essa música pela primeira vez. Eu me vi muito nesse refrão, né? Eu
Eu alisava, né, o cabelo desde muito novinha, desde, né, de adolescente. E, e com aquele intuito, né, de, será que agora vão parar de encher o saco sobre o meu cabelo? Ou será que aquela pessoinha lá que eu gosto vai começar a me olhar agora, porque agora eu tenho o cabelo igual todas as meninas têm, né? Então, a gente sempre viveu nesses questionamentos, né, tentando ir atrás do tal padrão. Né? E qual que é o padrão? O padrão é aquele que eu vejo no espelho, é o meu cabelo, a minha cor, o meu corpo, o meu jeito. A Carol falou aqui, né? Acho que os padrões induzem as mudanças, muitas vezes negando as raízes. Exatamente. Aí a Esther também comentou. Achei uma crítica pesada sobre a pressão da sociedade em se encaixar nos, entre aspas, padrões, que infelizmente acontece muito. Exatamente. Os padrões, a sociedade sempre coloca para a gente, né, que a gente tem que estar naquele famoso padrão, né? Como eu já falei para vocês agora. E isso não é o normal, né? O normal é ser a gente, o normal é ter o nosso cabelo, a nossa cor, não querer mudar por isso ou por aquilo. E a sociedade tem que respeitar, né? O nosso cabelo, a nossa cor, o nosso jeito, e enfim, gente. Então, o embranquecimento, assim, por alto, ele é isso, né? É quando as pessoas elas tentam negar as nossas raízes, né? E tentam fazer com que a gente se embranqueça. Então vamos lá para a próxima. O que é o lugar de fala? Então, o lugar de fala, a gente vai ver. A Rafaela comentou aqui antes. Espera aí, deixa eu ler aqui. Achei. Opa, espera aí. Eu acho que em pleno século XXI não deveria nem mais se discutir sobre o racismo. As pessoas deveriam parar com esses padrões e serem felizes, porque somos todos iguais. Nesse seu comentário, Rafaela, a gente consegue tirar bastante coisa. Como, por exemplo, vamos lá, vamos separar em duas partes. A gente ainda tem que discutir sobre o racismo, mesmo no século XXI, eu concordo que a gente não deveria, né, discutir, mas a gente só deixa de discutir aquilo que já melhorou ou aquilo que já parou de acontecer, né? Então, por exemplo, a gente parou de falar sobre, sei lá, como o Brasil ele é bem visto lá fora. Porque agora o Brasil não está sendo bem visto lá fora. Um exemplo. Então, o que a gente está falando agora, em pleno século XXI? Da fome. Então, em pleno século XXI, a gente ainda tem que explicar que todas as pessoas precisam se alimentar de arroz, feijão, ter no mínimo 3 refeições por dia, em pleno século XXI, entendeu? Então, em pleno século XXI, a gente não deveria mais discutir sobre o racismo, porque não deveria mais existir essa segregação racial. Mas ela ainda existe, né? A gente vive o falso mito da democracia racial. Nós não somos todos iguais. A gente todo mundo é igual perante a lei, perante a Constituição? Sim, somos. Mas eu acho que assim, peraí, Caio, eu já leio o seu também, o seu comentário. Mas, como eu estava falando, né? A gente não é igual. Né? A gente vive nessa falsa democracia racial, porque tem a cor que mais morre, né? Tem a cor que é mais violentada, tem a cor que está majoritariamente dentro dos presídios e dentro das periferias, né? Para uma pessoa vive 22 anos a mais que a outra por conta do lugar onde ela mora. Então, uma pessoa do bairro de Pinheiros, ela vive 22 anos a mais do que uma pessoa que mora na Zona Norte. Um exemplo. Então, assim, essa segregação racial, né? A gente ainda vê esse racismo que tem por trás. Pode falar, Rafael. Eu não sei se você está muda, o seu. Oi, professora. Professora, é que é justamente isso que você falou, que era o que eu gostaria que acontecesse, né? Isso que eu escrevi é porque às vezes é melhor até falar por áudio, que às vezes por mensagem a gente acaba interpretando de uma outra forma. Eu não quis ser de forma alguma irônica. Não, nem Não, imaginei isso, fica tranquilo. uhum.
irônica, assim, ou preconceituosa. No que eu quis dizer, assim, quando eu falei que em pleno século XXI não se deveria mais falar sobre racismo, é porque, professora, assim, eu fico indignada, coisas que a gente vê na rua. Eu sempre trabalhei com público, né? Então, a gente se depara com muitas coisas. Teve uma época que eu trabalhei numa loja, num shopping super chique, e teve um casal que foi lá e eles eram negros e estavam com roupa simples, né? Então, aí quando a gente vai em lugares assim que são mais elitizados, que a gente não está bem vestido, ainda mais se você é negro, o que, que as pessoas pensam? Ai, já vai roubar, ai, não tem dinheiro para comprar nada. E eu passei por uma experiência quando eu trabalhei com a minha prima como promotora na Samsung, e chegando esse casal, ninguém atendeu eles, ninguém. Gente, eu não sei se foi eu, acho que foi eu que caí, né? Ou foi a Rafaela. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, eu acho que foi o problema do microfone da Rafaela. Sim, foi ela, né? Ah, Rafaela, a gente não tá conseguindo te ouvir. Não sei se ainda ouve a gente. Será que você consegue? Tenta de novo, fala agora. Acho que abrir e fechar o mic, acho que funciona, não sei. Bom, qualquer coisa ela fala de novo depois. Vamos lá, o Caio falou assim: eu acho o contrário, eu acho que nunca devemos parar de falar, não só sobre o racismo, mas sobre vários outros temas, para que eles não se repitam. Super concordo. Olha lá, ela caiu agora. Mas quando ela voltar, ela fala. Sobre isso, eu também concordo, né? Que a gente não tem que parar de falar, porque quanto mais a gente fala, mesmo a gente ainda falando, né, o racismo ele ainda acontece, né? O racismo ele ainda está presente na minha vida, né, nas nossas vidas, e a gente ainda vê, né, uma mãe sendo agredida com uma criança no colo, né? Então, acho que assim todos os assuntos eles devem ser falados, mas como eu estava comentando com o pessoal na terça-feira que a gente fez essa roda de conversa, a gente deve falar sobre o racismo além do mês de novembro, né? Porque infelizmente a gente ainda só nesse mês, né, que ouvem a gente, que escutam a gente e dão voz, né, para a gente estar nesses espaços falando. Então, o racismo ele é muito muito cruel, né? Mas eu concordo muito com, desculpa, com o que o Caio falou no chat. Rafaela, você quer continuar falando? Você caiu. A gente Oi? estava ouvindo até a parte da Samsung ali. Desculpa, viu? É que minha internet caiu. Então, só para concluir rapidinho, professora, esse casal que chegou lá, os outros vendedores desdenharam deles e, resumindo, eles compraram quase a loja toda e pagaram tudo em dinheiro. O rapazinho que atendeu eles ganhou uma big de uma comissão. E as outras pessoas depois ficaram até sem graça, né? Porque vendedor é assim, quando você compra as coisas, fica todo mundo dando risadinha, todo mundo feliz. E algo que minha mãe sempre nos ensinou desde pequena, o meu pai é negro e minha mãe é branca. Minha mãe sempre ensinou pra gente que não tem assim diferença, professora, no que eu digo assim, que eu fico indignada, é que não tem o porquê as pessoas serem tão maldosas assim, para ficar com preconceito, desdenhando, humilhando. Então, essa é a minha indignação. Por isso que eu fico indignada, que eu falo, gente, em pleno século XXI, as pessoas não têm consciência. Não tem. E olha, professor, eu vou te dizer, eu não vejo assim, eu posso estar sendo até ruim, até no que eu vou dizer, mas assim, eu não vejo que no futuro as pessoas vão melhorar. Eu acho que a tendência é piorar, infelizmente. Porque, nossa, cada dia que passa parece que o ser humano tá assim mais desprezível com o outro, né? Porque a gente se depara, a gente vê cada coisa nos jornais assim,
que realmente é de entristecer. E também tem a sociedade, né, que gosta de impor os padrões nas pessoas e por isso que eu fico muito triste. Mas foi isso que eu quis dizer, professora. Não sei se deu para entender. Deu sim, Rafaela, fica tranquila. É porque muitas vezes a gente ouve. Sempre, né? Chega esse mês, a galera tem a síndrome do Morgan Freeman, né? Somos todos iguais, deveria existir o Dia da Consciência Humana e não o Dia da Consciência Negra, porque não é necessário debater sobre. Aí a gente já fica tipo, não, a gente sabe que a gente vive uma falsa, né, democracia racial, principalmente dentro do nosso país, né? Então, só para complementar, é isso, não, Rafael? Eu entendi sim o que você quis trazer com o seu ponto de vista, mas explicar também em cima disso, do somos todos iguais, eu acho que também é bom a gente falar sobre, né? Porque muitas pessoas ainda têm essa ideia de que a gente é igual, a gente não é diferente. Meu, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, você também é, como que a gente é diferente? Mas o que nos separa é a cor da nossa pele, né? O que nos separa são as oportunidades, porque meus amigos dentro dos coletivos negros, ou né, amigos que não estão nem em coletivos negros, a gente nunca coloca a foto no currículo. Eu, pelo menos, eu nunca coloquei. Porque a gente sabe que se a gente colocar, a gente vai ser chamado. Né? Então a gente deixa para eles descobrirem isso lá na hora. Né? Eu já ouvi muito de, nossa, esse é o seu currículo? É, pois é, esse é o meu currículo. Né? Inclusive, eu ouvi isso recentemente, e um dia nessa situação que a Rafaela falou, aconteceu uma situação engraçada, entre aspas, tá, gente? Mas sobre, né, você não ser atendido e tudo mais. Mas no meu caso foi o contrário. É aquele famoso, você trabalha aqui? Aí eu, tudo bom. Mas foi tipo, eu estava dentro de um supermercado aqui perto de casa, e uma moça, eu estava, né, no setor, acho que era leite, derivados, essas coisas, né? E aí eu tava pegando assim algumas coisas da prateleira, aí a moça, e tava colocando assim no carrinho do lado. Aí a moça falou assim para mim: "Licença, você trabalha aqui? É que eu queria saber". Ela nem me deixou responder se eu trabalhava ou não trabalhava. Aí ela falou assim: "É que eu queria saber aonde fica, eu não lembro, gente, era tipo, sei lá, carvão, algo do tipo assim". E aí eu olhei para a cara dela e eu falei, eu não acredito. Quando ela estava me perguntando, eu pensei, não é possível que eu estou numa situação dessa. Eu estava, tipo, toda de preto e no mercado o uniforme é totalmente diferente, é uma cor totalmente diferente. E, e aí ela me perguntou e eu fiquei parada assim, olhando ela. Você não sabe onde tem? Aí eu lembrei de uma resposta que eu aprendi. E aí eu falei assim para ela, mas você que trabalha aqui não sabe? Aí ela falou, mas eu não trabalho aqui, tipo, muito indignada, muito indignada. Aí eu falei assim, aí ela, né, falou para mim que não trabalhava lá. Eu falei, pois é, eu também não trabalho aqui. E virei as costas e saí. E ela ficou lá, tipo, tá, eu não posso brigar com ela porque eu acho que nem ela entendeu o que aconteceu naquela hora. Então, infelizmente, a gente já tem que ter essas respostas prontas e sair meio que armado de casa, né, para sofrer esse tipo de coisa, porque querendo ou não a gente sofre, né? Então, só para ler aqui os comentários. A Esther falou assim, né? Sinceramente, não vejo um momento em que a sociedade não terá mais preconceitos, seja eles raciais, por gênero, sexualidade, etc. Por mais que a sociedade evolua e isso vem diminuindo, sempre haverá um grupo com pensamentos retrógrados, Bolsonaro, preconceituosos, Bolsonaro, e de certo modo criminosos, Bolsonaro também. Ainda mais por muitos pais passarem esses pensamentos para seus filhos, exatamente. Mas aí a gente vê que muitos pais que passam determinados pensamentos para os seus filhos também são negros. Aí a gente fala, mas, pô, ele sofre isso e não sabe, né? Então aí a gente vem daquela estrutura de poder e quem reproduz? Quem está nessa estrutura de poder? A gente tem uma pirâmide. A base é a mulher preta. Depois o homem negro, a mulher branca e o homem branco. Então o homem branco ele está lá no topo. Ele ocupa esse topo, enquanto a mulher está lá embaixo. Então ele tem essa estrutura de poder, ele fala isso e quem reproduz é quem está embaixo. Entendeu? Exatamente, Esther. Esse é o racismo estrutural.
O racismo estrutural, ele não é uma prática, ele é uma estrutura que, né, tá como base da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, ela vai se basear no racismo estrutural por conta daquela herança escravocrata. Mas dentro do racismo estrutural, que tem os outros racismos, que é o racismo ambiental, o racismo recreativo, o racismo institucional, que eu já comentei com vocês, o racismo... Gente, são tantos, que a gente às vezes até se perde. Mas sim, é exatamente essa estrutura, ela se encaixa no racismo estrutural. Então, essa estrutura de poder, ela é o racismo estrutural. Então, as pessoas que reproduzem são quem? As pessoas negras. Entenderam? Então, vamos lá, só para eu terminar de ler aqui os comentários que vocês fizeram, para não deixar nenhum para trás. Exatamente, todos esses tipos de preconceitos geralmente é debatido em um mês, mas depois é esquecido. Então, temos sempre que debater e discutir sobre. Exatamente, eu amo que vocês já estão super preparados. Então, não debatam só sobre racismo no mês da consciência negra. Não debatam sobre o machismo somente no mês da mulher, né, ou no dia da mulher. Não debatam sobre as questões LGBTs somente no mês LGBT. Não debatam sobre as questões indígenas somente no mês do indígena, né? Que ainda chamam de Dia do Índio, mas que é errado, né? Que é bem pejorativo, inclusive. Então, debatam sempre, estudem sempre sobre isso. Agora é mais difícil, né? Por conta de vestibular e tudo mais. E é exatamente por isso que eu estou aqui passando isso para vocês, né? Para vocês entenderem, acho que de uma forma mais resumida, tudo o que acontece, né? Não tudo, porque não dá para explicar tudo o que acontece, mas a maioria das coisas que acontece. Então, é basicamente isso, gente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lugar de fala, né? A gente vai escrever não, vai debater sobre o lugar de fala, né? O que é o lugar de fala. E ali não é uma pergunta, né? É a segunda. Então, todo mundo tem um lugar de fala. Todo mundo pode falar sobre. Todo mundo pode falar sobre o racismo, todo mundo pode falar sobre as questões LGBTs, mesmo sem ser LGBT. Então, vamos lá. O que é o lugar de fala? Primeiro, eu vou explicar para vocês o que acham que é o lugar de fala, né? O que muitas vezes a gente ouviu por aí o que era o lugar de fala. Então, se você não for de um grupo, você não pode falar. E nisso, muita gente fica isenta. E o que é? O que realmente é o lugar de fala? Esse conceito ele foi difundido através da filósofa Djamila Ribeiro, inclusive, ó, eu estou aqui com o livro dela, vocês estão conseguindo ver, ó. Esse aqui é o livro, essa aqui é a Djamila Ribeiro, que está na capa, né? O que é lugar de fala é de uma coleção de livros que chama Feminismos Plurais. Então, nessa coleção tem esse livro aqui, peraí, gente, deixa eu pegar para vocês, ó, que é muito bom também, tanto quanto, né? Que ele vai falar sobre racismo recreativo, né? Então, ele também é excelente, o professor Adilson Moreira, ele é um gênio, assim, eu gosto muito né, de ler as coisas que ele escreve, ele é muito bom. E também dentro dessa coleção tem intolerância religiosa, tem colorismo, né? Então, tem várias coisas. Então, é uma coleção bem boa, assim, é um bom investimento, se vocês puderem e tiverem a oportunidade, claro, comprem. Esse aqui eu ganhei de aniversário no ano passado, né, de uma amiga minha. Então, foi um excelente presente que eu uso até hoje, né? Presente bom é assim. Então, o que é esse lugar de fala? Então, a Djamila, esse conceito, ele foi difundido através dela, né? Que diz que qualquer pessoa pode falar sobre um tema se tiver formação. Então, isso é a discussão sistema, né? Então, não é só YouTube, não é porque eu assisti 2, 3 vídeos no YouTube que eu posso discutir sobre o racismo, não é assim. Então, se você estuda, se você discute, vai a fundo naquela sua formação, você pode discutir sobre o racismo. O que você não pode fazer é falar como se você tivesse vivência. Essa parte ela vai se restringir àquela pessoa, né, que pertence ao grupo racial, étnico ou identitário. Então, são essas pessoas que podem falar como se tivesse vivência. Então, eu tenho a vivência de como ser uma pessoa negra de pele clara dentro da nossa sociedade, né? Essa falta de pertencimento étnico, né? Então, eu posso falar desse lugar, eu posso falar do lugar de uma mulher que sofre machismo, né? Então, eu posso falar sobre isso. O que, por exemplo, eu não posso falar é como... Eu posso falar das questões indígenas. Eu posso trazer uma aula aqui sobre isso.
O que eu não posso falar é como se eu tivesse vivência daquilo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, eu curso ciência política, né? E agora tem uma matéria lá X que a gente tem que fazer um trabalho sobre uma área temática. Então, a área que eu e meu colega de faculdade a gente escolheu foi raça, etnicidade e política. Então, dentro dessa área, a gente vai trabalhar as questões raciais das pessoas pretas e indígenas. Ele é um menino branco com descendência indígena. Ele pode falar sobre as questões indígenas. Ele não vai falar como se ele tivesse vivência. Então, olha só como o lugar de fala ele foi totalmente desfigurado por muitas pessoas, né? Eu só posso falar se eu pertencer àquele grupo. Se eu não pertenço, eu não vou falar sobre. Né? E nisso muita gente vai ficar isenta. Então, pessoal, vocês podem sim falar, vocês podem estudar sobre, vocês podem debater sobre isso. De novo, o que vocês não podem fazer é como se vocês falar, né, como se vocês tivessem vivência naquele assunto que vocês não têm. Tem uma parte do livro da Djamila que eu vou ler para vocês rapidinho, que ela diz assim, peraí, deixa eu pegar aqui, sobre todo mundo tem lugar de fala. Ela diz assim, o fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, em termos de locus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados. Pessoas negras vão experienciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar de que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. Então, vocês podem falar sobre, mas vocês vão falar de lugares diferentes, né? O lugar do oprimido e o lugar do opressor. Tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida até aqui? Nossa aula também já está acabando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar aqui no chat, alguma pergunta. Mandem aí enquanto eu troco os slides. Você é preta e as pessoas Deixa eu voltar aqui. acham que você tem que. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Agora que eu coloquei aqui? Só? Sim? Não? Pro, eu acho que tá dando eco. Ah, tá dando eco, né? Eu vou fechar aqui, então, peraí. Você é preta e as pessoas acham que você tem que dar aula sobre racismo, mas quando você explica, dizem que você está de mimimi? Tudo o que você queria é que as pessoas parassem de determinar como e quando você deve falar das dores da sua vivência, né? Pois seus problemas acabaram. Adquira agora mesmo o Branco que Explica. Uma pessoa branca para falar para os outros o que não pode fazer em relação ao racismo. Porque as pessoas brancas só entendem pessoas brancas. O Branco que Explica vai te defender nas situações mais corriqueiras. E você não será chamado de mimizento porque foi uma pessoa branca que falou que tá errado. Adquira agora mesmo o seu Branco que Explica, mais um produto das pretas que não aguenta mais. Não garantimos que ele também não vai cometer racismo. Todo mundo conseguiu ouvir o vídeo certinho? Senão eu posso passar de novo. Enquanto isso, eu vou ver o que o Caio escreveu aqui. Então, só para ver se eu entendi. Lugar de fala se trata de como... Se trata de falar como se você tivesse vivido aquilo? Não. Vamos lá, de novo. Lugar de fala... Por exemplo, Caio, você... Eu não sei qual cor... Como você se auto-identifica, né? Qual é a sua cor. Mas um exemplo. Eu vou colocar assim, um homem branco, ele pode falar sobre racismo, ele deve falar de racismo. Mas o que ele não pode fazer é falar como se ele tivesse vivência naquilo. Então, ele pode chegar aqui para vocês, um homem branco, vamos lá, de novo, um homem branco, ele pode chegar e falar para vocês, gente, ó, isso aqui é racismo estrutural. Então, quando uma pessoa fala para outra assim, 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 ou tem brincadeiras com estereótipos, né, que basicamente esse é o racismo estrutural, isso é o racismo, né? Então, isso é o racismo recreativo. Então, brincadeiras que levam estereótipos. Sim, é um vídeo... Quando uma amiga minha me mandou, Esther, só mudando de assunto rapidinho. Quando uma amiga minha me mandou, eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, eu preciso desse Branco que Explica.
porque eu já não aguento mais falar sobre. É, tipo, muita coisa para minha cabeça, sabe? Eu acho que eu preciso de um branco que explica. Se vender na Polishop, eu juro que eu compro. Sério mesmo, gente. Mas, de novo, voltando à questão do Caio. Então, um homem branco pode chegar aqui para vocês e falar assim: olha, gente, isso aqui é o racismo recreativo. Então, quando você brinca com estereótipos, quando você zoa o cabelo do seu coleguinha, quando você vai, né, tipo, entre várias coisas, né, que esse livro ele fala, isso é o racismo recreativo. Ele pode falar, ele deve falar que isso é o racismo recreativo. O que ele não pode fazer é falar como se ele tivesse vivência naquilo. Então, como é falar se eu tivesse vivência? Ah, então, gente, olha, vocês não podem fazer esse tipo de brincadeira de racismo recreativo, porque isso machuca muito, né, a gente, assim, entendeu? Como se eu tivesse vivência naquilo, como se eu já tivesse passado por aquela situação. É isso ter vivência, entendeu? Então tá bom. Se precisar, eu explico de novo de um outro jeito. A gente vai vendo aí qual é o melhor, tá bom? Mas é exatamente isso. É um vídeo engraçado, mas ao mesmo tempo ele é um vídeo triste, né? Porque, infelizmente, a gente ainda sabe que pessoas brancas só ouvem pessoas brancas. Eu não estou generalizando, mas isso acontece. Eu ainda estou com o livro na mão. Mas isso acontece na maioria das vezes, né? Um exemplo muito recente que a gente teve foi no BBB, né? Quando a Camila e o João falaram para o Rodolfo, olha, você foi racista. Racismo recreativo. O que o Rodolfo fez com o João foi racismo recreativo. Ele pegar aquela peruca, né, de Homem das Cavernas e falar, olha, João, tá igual o teu cabelo. Não, o João cuidava do cabelo dele, a gente tem que passar creme, passa óleo, compra produto diferente, fica lendo, estuda, né, qual é o melhor creme, qual o melhor creme se encaixa para o nosso cabelo, gasta dinheiro que só com isso, para uma pessoa chegar e falar que o nosso cabelo parece com um homem. E ele não falou só do cabelo do João. Quando ele fala do cabelo do João, é como se ele falasse de todas as pessoas. Então, o meu cabelo se parece com o do Homem das Cavernas? Entende? Então, esse é o racismo recreativo na prática. E aí, o que acontece quando a gente vai falar sobre o lugar de fala? É aquilo que o Tiago Leifert fez. Ele chegou para o Rodolfo e falou: olha, queridão, isso foi racismo. Ele só não sabia que o nome disso era racismo recreativo, mas isso é racismo. E quando a Camila e o João foram falar para ele, pro Rodolfo, que era racismo, ele falou: não, não, porque o meu pai, ele é negro. O meu pai tem o cabelo igual ao teu, João. Meu pai, quando ele era jovem, ele tinha o cabelo igual ao seu. Como que eu vou ser racista se o meu pai é preto? É aquela mesma questão. Mas eu não sou machista, eu fui criado por mulheres. Eu tenho mãe, eu tenho vó, eu tenho irmã, eu tenho tias. Mas mesmo assim você é machista. Mesmo você tendo vó, irmã, tia, mãe, independente. Você foi. Então, do mesmo jeito. Aí, quando o Thiago chegou para o Rodolfo e falou: olha, queridão, você foi racista. O que ele fez? Ele balançou, fez com que sim a cabeça e abaixou a cabeça. Então, por isso esse vídeo do branco que explica. Que a gente ainda precisa de uma pessoa para explicar que aquilo é errado. Entendem? E só assim a gente vai ser ouvido. Mas vamos lá. Gente, vocês têm mais alguma questão para a gente tratar, para a gente conversar sobre? Vocês veem, né, que esses assuntos, né, eles vão levando a gente para diversos lugares, né? Eles têm umas vertentes bem legais para a gente conversando sobre. Aí a última eu coloquei uma charge, né, que o menininho pergunta: por que você não cumprimentou o papai pelo Dia da Consciência Negra? E a mãe dele responde: porque, infelizmente, ainda precisamos muito mais de um boa sorte do que de um parabéns. Infelizmente, a gente ainda precisa de um boa sorte quando a gente vai sair de casa, do que de um parabéns pelo seu dia, parabéns por estar resistindo, por, né, estar indo contra as estatísticas e estar mudando a sociedade. A gente ainda precisa de uma boa sorte, né? Então, no dia 20 de novembro, não deem um parabéns para o amiguinho de vocês, mas tentem melhorar a vida dele, mudando as atitudes, tentando mudar as outras pessoas, mudar mesmo, gente, porque a gente, infelizmente, precisa de uma mudança na nossa sociedade. Assim como as meninas falaram, eu também acredito que isso não vai acabar, né? Que essa vai ser uma luta para o resto das nossas vidas. Eu vou parar de compartilhar aqui, que já acabou já. Infelizmente, essa vai ser uma luta para o resto das nossas vidas, para o resto da minha vida, pelo menos, né? Inclusive, eu entrei também dentro desse assunto na faculdade, que já é uma coisa que eu quero levar para a minha vida. Então,
mas tentem, né, ajudar a gente, né, melhorando a nossa vida. Porque o racismo ele só acontece por isso, né? Não foram as pessoas negras que inventaram o racismo, né? Então, melhorem, né? Melhorem em tudo, em todos os aspectos, não só nas questões raciais, mas nas questões LGBTs, nas questões feministas, né? Das mulheres. Vamos tentar, todo mundo junto, fazer o nosso mundo um lugar melhor, né? Mesmo sabendo que não vai ser amanhã, nem depois, ou nunca que isso vai mudar, né? Porque ainda vão ter pessoas que ainda vão acreditar que pessoas brancas são mais inteligentes que negras, porque elas têm um cérebro mais desenvolvido. E a gente sabe que isso não é verdade, né? E é isso, gente. Essa aula não é uma roda de conversa, né? Aula para ofender ninguém, não é para ofender pessoas brancas, mas para fazer o papel de ensinar, né? Ensinar, mostrar as coisas que a gente passa e tentar mudar essa estrutura. Tá bom, gente? É isso. Fiquei muito feliz que vocês ficaram aqui até o final. Com certeza, ainda tem muita gente que nega a ciência. A gente está vendo aí os negacionistas, né, com a vacina. E é isso, eu vou parar aqui a gravação. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade.